Olá pessoal, eu sou Gabriel Baccarini, um dos sócios da área tributária do Cassione e esse é mais um Tax Talks. Pessoal, no final do ano passado, início desse ano, nós tivemos diversas alterações em âmbito tributário. Nós separamos quatro grandes modificações para falar com vocês e eu trouxe a Franciele para comentar conosco esses temas. Autorregularização, compensação de tributos federais, subvenções e a questão de transferência de ICMS entre estabelecimentos. Fran, então começando com a autorregularização, é um programa que ele foi muito bem aceito pelos contribuintes. A gente pode definir ele como sendo uma denúncia espontânea turbinada. E por que disso? Porque ele permite a redução até 100% da multa, dos juros, permite a utilização de prejuízo fiscal em até 50% do valor do débito e permite o parcelamento dos outros 50% em 48 vezes. Então, ela é uma super denúncia espontânea. Mas o que tem gerado muita dúvida dos nossos clientes é quais os débitos que podem ser incluídos nesse programa. Você pode falar um pouco disso pra gente, por favor? Obrigada, Gabriel. De fato, é um programa muito bem aceito pelos contribuintes, mas ele não veio sem as suas dúvidas. Até 1º de abril de 2024, os contribuintes podem incluir no programa de autorregularização débitos não constituídos até 30 de novembro de 2023, inclusive aqueles que estão sendo objeto de procedimento de fiscalização. E entre 30 de novembro e 1º de abril de 2024, os contribuintes podem incluir débitos constituídos, ou seja, aqueles que foram inclusive objetos de lançamento dentro dessa janela temporal. Então, para autos de infração lavrados anteriormente a 30/11, não é permitida a inclusão nesse procedimento. O grande problema, no entanto, está em relação aos tributos correntes, ou seja, aqueles que foram objeto de declaração pelos próprios contribuintes entre a janela de publicação da lei e o prazo de adesão. Perfeito, Fran. Então está entendido. Débitos não constituídos até 30 de novembro e constituídos entre 30 de novembro e 1º de abril, que é o fim do prazo. Em relação aos tributos correntes, de fato existe uma dúvida, não é um tema totalmente pacífico, mas a interpretação da Receita Federal é de que tais débitos não podem ser incluídos. E por quê? A Receita Federal emitiu um perguntas e respostas no qual ela inclui um requisito novo, não previsto na lei nem na instrução normativa, de que os débitos que são passíveis de inclusão, os tributos devem ter vencimento original até 30 de novembro de 2023. Então, com isso, como os tributos correntes eles vão ter vencimento depois dessa data, entende-se que a interpretação da Receita Federal é de que tais tributos não podem ser incluídos. Como eu falei, isso é uma interpretação da Receita dada no seu perguntas e respostas, mas esse requisito ele não consta nem na lei, nem na instrução normativa que regulamenta um tema. Então, nós entendemos que há uma boa janela para a discussão desse tema. Além da autorregularização, nós temos uma nova medida com o objetivo de reduzir o déficit fiscal. A partir desse ano, os contribuintes que possuem créditos judiciais reconhecidos acima de 10 milhões de reais estão sujeitos a uma limitação mensal com base em ato a ser publicado pelo Ministério da Fazenda. Ou seja, antes eles eram passíveis de compensação de forma livre, sem limitação mensal, ou seja, todos os tributos correntes podiam ser objeto de compensação. Mas hoje há uma trava. Gabriel, quais seriam esses limites? O primeiro grande corte é em relação ao valor. Para créditos abaixo de 10 milhões de reais, nada muda, continuam as regras anteriores. Para créditos acima de 10 milhões de reais, quanto maior for o valor do crédito, maior é o tempo mínimo que a Receita Federal exige para a utilização daquele crédito. Então, por exemplo, para créditos de 10 milhões de reais até 99 milhões de reais, o tempo mínimo que a Receita Federal exige para a utilização desse crédito são de 12 meses. Então, o contribuinte ele tem no mínimo um ano para utilizar aqueles créditos. Um ponto que tem gerado dúvidas em relação a isso é porque, pelo entendimento da Receita Federal, os créditos decorrentes de ação judicial eles devem ser utilizados em até 5 anos a partir do trânsito julgado da ação. Então, muitos clientes nossos eles estão receosos que, com esses novos prazos, acabe ficando fora do prazo de 5 anos entendido pela Receita Federal. E daí, Fran, te faço uma pergunta. Tem algo que possa ser feito aqui? De fato, Gabriel, diversos clientes estão bastante preocupados com a impossibilidade de aproveitar os créditos judiciais no prazo máximo de 5 anos com a aplicação desse limite mensal. Em relação a medidas sendo possíveis de tomar, a gente tem que sempre lembrar que se trata de uma medida provisória, em que pese ela esteja produzindo efeitos desde o começo do ano, ela ainda precisa ser convalidada no Congresso Nacional. Há também em tramitação uma ADI proposta no Supremo Tribunal Federal e há a possibilidade de ajuizar também ações individuais, tanto para discutir essa limitação introduzida pela medida provisória, quanto para tentar afastar o prazo máximo de 5 anos para a compensação de créditos judiciais. Entendido, Fran. Agora, indo para o terceiro tema, talvez um dos mais complexos, que tem gerado mais dúvidas, é a questão das subvenções, né? As subvenções dos benefícios fiscais de ICMS.
basicamente, a partir desse ano, mudou totalmente o tratamento dado às subvenções. Então, a partir de agora, 2024, os benefícios fiscais de ICMS eles devem ser tributados normalmente pelo Imposto de Renda, CSL, PIS e COFINS. E a partir de 2025, em relação ao Imposto de Renda, então a gente está falando de 25% só do valor, é possível aos contribuintes que tinham benefícios fiscais vinculados à expansão ou criação de empreendimentos, né, de projetos de empreendimento, a utilização de um crédito fiscal de 25% sobre o valor do benefício fiscal. Tem uma série de mudanças aqui, o tema não é fácil, mas a maior pergunta que tem sido feita e que tem sido objeto de diversos questionamentos e matérias é como é que fica a questão dos créditos presumidos de ICMS nessa situação. Fran, você consegue falar um pouquinho para a gente sobre isso? Gabriel, tema bastante complexo e cheio de dúvidas também. Com relação ao texto legal, as alterações e revogações promovidas, sim, os créditos presumidos também devem ser tributados, tanto por IRCS, PIS e COFINS. Porém, a gente precisa sempre lembrar que ao longo dos anos, o Poder Judiciário ele vem consolidando entendimentos no sentido de conceder, de dar tratamentos distintos ao crédito presumido e às demais subvenções para investimento, razão pela qual nós acreditamos, e também boa parte do mercado, que há uma janela de questionamento com relação a isso. Inclusive, vale lembrar que a própria questão do crédito presumido foi um dos grandes impeditivos ao final do ano passado para a conversão da medida provisória em lei, sendo que o Congresso e até o próprio governo se comprometeram a esclarecer pontos a respeito dos créditos presumidos, os quais nós estamos esperando e acompanhando de perto. Perfeito, Fran. Então, temos que aguardar as cenas dos próximos capítulos, mas a nossa sensação é que existe um caminho para questionar a tributação dos créditos presumidos de ICMS. Pessoal, caminhando para o nosso último tema, a gente não poderia deixar de falar sobre o Convênio ICMS 178 e Lei Complementar 204, que são os dois dispositivos normativos que eles visam regulamentar a questão da transferência dos créditos de ICMS entre estabelecimentos do mesmo titular. Fran, vamos lá. Tema também bastante difícil, vou para uma pergunta que normalmente os clientes nos fazem. Pelo texto, é obrigatória ou não é obrigatória essa transferência de créditos? Bom, Gabriel, tanto pelo texto da lei complementar quanto pelo convênio, nós podemos dizer que hoje é obrigatória a transferência dos créditos entre estabelecimentos, tanto é que a previsão de ser facultativa ou não a transferência, ela foi vetada no momento da promulgação da lei complementar. Só que interpretando o texto legal, principalmente da lei complementar, há uma brecha ali que permitiria os contribuintes a não transferirem esses créditos de ICMS quando ela fala em relação ao valor atribuído à operação de transferência. Então, nesse momento, seria possível os contribuintes arbitrarem ou calcularem algum determinado valor à operação, mantendo alguns créditos na origem e não transferindo ao estabelecimento de destino. Perfeito, Fran. Então está entendido. Pela norma, é obrigatória a transferência, mas existe uma dúvida de qual é o valor a ser atribuído esse valor de transferência. Gente, esse tema é muito relevante para as empresas que possuem benefícios fiscais que exigem o estorno do crédito de ICMS no estado de destino, né, no estado que você está transferindo as mercadorias. Porque na prática isso gera um descasamento entre o valor transferido e o valor efetivamente aproveitado. Nos parece, inclusive, que esse tema pode ser objeto de judicialização. Mas a questão ainda é recente, a gente está acompanhando de perto e mantemos vocês informados sobre esse tema também. Gente, é isso. Foram 4 temas que a gente separou aqui para falar para vocês. Temos muitas novidades, né? De TED não se morre em matéria tributária, a gente tem que acompanhar os temas. E voltamos para vocês no próximo Tax Talks.